No início, Deus criou a humanidade, e depois criou as bruxas. Deus compartilhou seus poderes com as bruxas e disse que em seu lugar, as bruxas guiariam os humanos imponentes. Então as bruxas concordaram e juraram se dedicar para ajudar os humanos em nome da amizade, até que no presente os humanos se revoltaram contra as bruxas e começaram a dizer que eles não precisavam mais delas, e pediram para matar as mesmas. Uma das bruxas, muito furiosa, dizia que esperava os humanos morressem antes de serem enforcados pelos humanos na frente de todos, e no Império de Heidia, na região de Solsábia. Lá estava o nosso protagonista, dizendo que suas pernas estavam doendo muito, que aquele calor estava de matar. Então mesmo pergunta se Chloe estava ouvindo ele, mas a garota pede para o menino ficar em silêncio, pois ela está verificando a localização dele. Então Prota diz para a garota usar a magia dela para ajudar eles, pelo menos para poder ficar mais fresco, pois estava muito calor. Chloe fica brava com o Prota, dizendo que ele era um idiota, pois sua magia não era tão banal daquele jeito. E se caso ele continuasse reclamando, ela largaria lá mesmo sem dó e sem piedade. Então ela volta a olhar o mapa para poder se localizar onde estavam. Então o Prota com seu lar acaba achando onde eles estão. Mas Chloe fica muito brava e diz que já havia dito para o garoto não usar aquelas máquinas estranhas, pois assim os mesmos iam acabar achando eles. Então Prota mostra o celular e diz que não era uma máquina estranha e sim um smartphone. E além de tudo, o garoto explica que mesmo havia montado aquele celular, então consequentemente eles não seriam rastreados, pois não tinha aquela possibilidade. Ele continua mostrando o celular para a garota, dizendo que ele usa magia e invocação, adaptável para substituir as ondas de rádios por fótons multidimensionais, e que nem a técnica de triangulação do exército poderia achar eles, e o melhor de tudo não precisava de bateria, e que só tinha vantagens. Aliás, usar mapa de papel hoje em dia era muito ridículo. Ele completa dizendo que era uma hora de montaria, um daquele para Chloe também, mas a garota aparentemente não estava gostando nada daquilo, então ela mete murrão na cabeça do Prota e diz para que não se ache demais. Depois que Chloe se localizou e sabendo onde estavam, ela pede para o Prota se levantar do chão para eles continuar o caminho deles. Mas o garoto nem sequer se mexe, então Chloe pergunta para o garoto o que estava acontecendo, então o Prota pergunta por que eles tinham de ficar fugindo, então a garota diz que a resposta era simples, pois era uma bruxa. E as maneiras como os humanos olhavam para as bruxas haviam mudado, e que agora viver era simplesmente uma luta, mas nada animava Adonis a continuar seu caminho. Então Chloe pega nos ombros dele, tenta se levantar, no caminho ela diz ao mesmo que nada de conversa desnecessárias até o cruzamento da fronteira, pois eles precisavam encontrar um lugar que fosse tolerante com as bruxas, para que eles pudessem recuperar suas vidas pacíficas e felizes de uma vez por todas, e que tem uma escola boa para Adonis frequentar, e que era para Adonis arranjar logo uma namorada. Mas o Prota não gostou nada do que a garota estava falando e retruca ela dizendo que pensou que eles não iam falar sobre essas coisas desnecessárias, e que ele não estava nem aí para a escola, pois preferia continuar sendo aprendiz da garota. Mas de um jeito sarcástico, a garota diz que sabia que ele gostava de mulheres mais novas. O Prota fica bravo e pergunta o que ela estava dizendo. O garoto pergunta a Chloe como ela conseguia ficar ali, e se ela não se sentia frustrada, ou pois o Prota odiava aquele lugar, o Império de Heidia, ou que eles deveriam erradicar os humanos com a magia deles. Então Chloe pergunta se o Prota estava falando alguma coisa, mas eles começam a perceber que tinha algo indo em direção a eles, pois era o 8º Esquadrão Ocidental, pois uma bruxa fugitiva havia sido localizada. Eles estavam a caminho para eliminá-la. O Prota diz a Chloe que ele cuidaria daquilo, mas a garota diz que não, pois ele ainda era inexperiente com a magia. Então a garota mesma faz sua magia congelante, Orioto, pois os humanos nunca aprendiam as lições que eles davam. Em outra cena vemos um homem ajoelhado à frente da Alteza, dizendo que sentia muito, ou mesmo dizia para a majestade o perdoar, mas que a bruxa Chloe era a bruxa de nível alto que usava magia de gelo, pois o único esquadrão da fronteira não poderia. Mas um dos guardas chutou o cara perguntando para ele como usava desafiar a majestade, e aquilo era um atrevimento, mas a majestade disse que era para levar Chloe sem falta para ele. Muito bravo mesmo disse que não permitiria que Chloe escapasse, depois de derrotar os caras. Chloe chama o Prota para continuar o caminho deles. O Prota, ainda tremendo com sua perna de magia, pergunta à garota o que ela não deixava ele fazer aquilo, pois ele queria lançar feitiço, mas ela não deixaria ele lutar. Ele completa dizendo que poderia ter lidado com aqueles insetos porque estava aprendendo magias. Chloe então corta o Prota e pergunta a ele, já que não havia falado antes, pois era muito inexperiente com a magia ainda. Adonis então pergunta como o aprendiz dela poderia ser inexperiente. Chloe então diz que o Prota continua manhoso. Adonis pergunta a Chloe só porque ele era humano, pois Chloe nunca permitiria que Adonis lutaria contra os humanos da sua espécie, mas o garoto não suporta mais ver Chloe lutando sozinha. Logo começa a chorar e Chloe o conforta, mas do nada algo começa a acontecer com os mesmos, e quando eles vêm estão flutuando, pois nem mesmo as bruxas conseguiriam fazer a transferência física de longa distância. O Prota tentava acalmar Chloe. Em outra cena no castelo vemos o imperador dizendo aos humanos que queriam falar com eles, mas como humano e não como imperador, pois desde o passado eles eram protegidos pela magia, sempre ocorriam desastres naturais ou pragas, eles dependiam das bruxas.
expressando a gratidão dele como reverência ao temor, diante do poder deles que iam além do saber humano, dita magia. Ele completa perguntando se eles não achavam isso muito injusto, pois eles sempre estavam aos caprichos das bruxas implorando por ajuda, estavam impedindo viver com suas próprias dignidades. O imperador completa dizendo que as aeronaves deles voaram pelo céu, e a metrópole não temia mais por tempestade. Os campos automáticos circularam pelas fronteiras e abriram novas, e os humanos tinham o trunfo da sabedoria, os smartphones, pois o Império havia levado aquelas explosões de novas tecnologias, aquelas expansões de instrumentos. Ele completa dizendo que não são fracos, mesmo sem magias estranhas e ocultas, pois eles poderiam mudar o mundo natural e controlá-lo com suas próprias forças. Ele também dizia que era hora de erradicar as bruxas e mostrar ao mundo que eles eram seus governantes supremos. A imperatriz diz que foi um discurso maravilhoso e agradece a mesa e diz que o mundo seguirá rumos positivos com a erradicação das bruxas. Quando do nada no palco, o imperador diante de todos os humanos, Chloe e o Prota teleporta para lá, pois eles estavam com muito medo se perguntando o que havia de errado com eles. Então o imperador diz a Chloe que finalmente eles haviam se encontrado. O Prota diz que aquele era o imperador Goit. O Prota entra na frente da garota e pede para ela fugir. Ele sai correndo com a pena dizendo que ganharia tempo para a mesma, mas o segurança pega ele dizendo que não era para fazer nada. O imperador diz que já havia entendido que aquele humano havia sido criado por uma bruxa, pois para o imperador era o fim do mundo. Então Chloe se levanta e diz para o rei dos humanos ouvir o que ela tinha a dizer, que era para ser valorizada a vida do povo dele, então era para soltar o seu aprendiz, mas o imperador não dizia nada. Então ele pergunta se a resposta dele era o silêncio, pois eles eram humanos assim como Adonis. Não queria lutar contra ele, pois se eles destruíssem ele, Adonis não iria ter um lar. E foi exatamente por aquilo que havia permitido que eles continuassem vivos, mas os humanos eram perigosos demais. A garota fica assustada com tudo isso, pois a magia dela havia se desaparecido do nada. Então o imperador diz à bruxa que não era capaz de compreender o poder ciência que ele conseguiu. O imperador chega até a mesa dizendo que a hora dela chegou. O imperador, sem dó sem piedade, rasga a blusa dela e dá um tapa em sua cara, jogando para longe. Ele completa zombando da garota que uma bruxa não conseguiria usar magia, era apenas uma simples mulher. Todos os outros humanos riam da Chloe, pois ela estava exposta na frente de todo mundo. O imperador também dizia para o pessoal tirar fotos. O Prota estava muito bravo com aquela situação e com muita dó de Chloe. Ele tentava ajudar a garota, mas não conseguia, pois o imperador dizia que o Prota era apenas um moleque barulhento e pede para matá-lo. Mas o Prota se ajoelha e diz que a mesa não é uma culpada, e como ele mesmo disse, as bruxas deveriam ser erradicadas, mas que Adonis era um menino diferente, pois ele era um humano como todos estavam lá. Ele havia sido sequestrado como escravo, pois ele era um menino humano e um pobre miserável, e pede para o imperador ter misericórdia e poupar a vida daquela criança. Chorando, ela dizia que não se importava com o que iria acontecer com ela. O Prota, chorando, se pergunta o que Chloe estava dizendo, então o imperador pega na sua arma e mira na cabeça de Chloe, mas antes dela morrer diz a Adonis obrigado por tudo. O Prota começa a chorar, se lembrando de como ele havia sido feliz com Chloe, sozinho enquanto ela deu a mão para o mesmo, pois ele ficou muito feliz de ter conhecido Chloe. Quando ela diz para Adonis que amava ele, o imperador mata ela e depois de um monte de tiros foram disparados contra ela na frente do Prota. Enquanto os humanos filmavam aquela cena, pois o Prota foi de verdade, muito feliz ao lado de Chloe, e ver ela morrendo enquanto todos os outros comemoravam foi o fim de Adonis, pois o que o imperador fez com ela foi muita crueldade. O Deus disse, bruxas e humanos poderiam ter medo delas, pois eram muito cautelosos, e que esperavam que eles se tornassem amigos e tragam paz àquele mundo. 10 anos depois, no campo de internatos, várias pessoas estavam presas e duas brigavam por um pão. Uma garota que estava prisioneira dizia que tinha um pão lá e que se caso fossem amigas daria aquele pão, mas outra garota toma da mão dela e diz para ficar longe daquela briga. Outra menina pergunta a Daroca se estava bem, mas a garota diz que estava ótima e começa a dançar. A outra garota diz que Daroca era boazinha, pois não importava o quanto a tecnologia avançasse. Graças à engrenagem da expansão, as pessoas continuavam brigando entre si e as guerras nunca paravam. A garota diz para Daroca que disseram que a humanidade será feliz quando as bruxas desaparecerem, mas que não estava nada melhor. Então a garota pede para que Ana levante a cabeça. De repente chega um soldado dizendo que o número 208 era para sair. Outra garota dizia que depois que chamavam a pessoa nunca mais volta, e o número 218 era Ana. Então Daroca diz que era esse número. A mesma chega na sala onde o rapaz dizia que parecia dela a idade era aceitável e pede para que ela tire a roupa. Ele também diz que precisa verificar o corpo dela para não ofender o senhor que ela estaria presa a servir, pois aquele lugar era mantido com dinheiro de impostos. Então o rapaz tira uma foto com a garota dizendo que ela valeria muito e pede para os soldados enviar a foto para o QG, mas a garota não perde tempo e dá uma mordida no dedo do sujeito, enquanto ela dizia para o telefone abrir todas as celas, mas o celular dizia que a voz do gerente de instalação deveria ser autenticada para destravar as portas.
Quando finalmente ela imita a voz do rapaz e todas as celas começam a serem abertas, enquanto Doroka gritava para as garotas fugirem o mais rápido possível, e finalmente os soldados conseguiram pegar a mesma, enquanto os outros soldados diziam que tinha ferrado, pois todas as outras estavam libertas, e que aquilo daria um problemão, quando numa mágica o Prota aparece todo encarentado. Os guardiães dizem que o prisioneiro 101 havia sido libertado também, e que eles precisavam avisar. Um dos carcereiros diz que eles mesmos dariam conta do Prota e colocaria ele na cela novamente juntos, mas quando eles menos esperam, o Prota mata todos, os carcereiros sem dó e sem piedade, mas por final Vedocote também mata a mesa. Em outra cena vemos um sujeito dizendo que todo o pessoal do campo do internamento, as portas das celas e divorcidas, dos corredores dos blocos onde os 6 foram abertos, e vários prisioneiros estavam tentando escapar no distrito 7, o campo interno de Mayhem. O diretor dizia para uma garota que eles estavam liberados para utilizar armas acima da classe, então a garota diz que preservaria a paz do Império com seu poder supremo. Apesar da aparência do garoto, ele era um executivo de primeira classe do Império. No campo do internato Mayhem, um homem gritava desesperado que até o depósito de artefatos confiscados estavam abertos. O parceiro diz para o sujeito que a garota fugitiva imitou a voz do rapaz para poder abrir a cela pelo sistema de autentificação de voz celular do sujeito. O mesmo diz que o celular dela era de primeiro modelo imperial e seguro, e que aquilo era impossível. O sujeito também dizia de qualquer forma que aquilo era muito ruim, pois ele não sabia o que falar para os superiores, mas não fazia sentido, pois mesmo conseguindo burlar o sistema de autentificação, o seu nível de autoridade não permitiria abrir aquela câmera, pois continha uma prisioneira da prisão perpétua com nível de ameaça SS, pois era o aprendiz da bruxa Adonis. E lá estava o Prota sentado na sacada, com sua pena na mão e como arma, testando a magia de invocação com estilo escrito Gainé. Ele conseguiu fazer uma bala se tornar enorme e que atingisse um prédio, deixando todos com medo. O Prota pensava que agora era hora de matar todos os cidadãos. De volta ao internato, a garota dizia pelo celular que havia procurado em todo o canto de internamentos, mas não encontrou nenhum sinal do Prota. Quando ela percebeu que uma bomba havia atingido um prédio e que ela iria lá imediatamente, e por final ela matou as outras pessoas que estavam lá. Em outra cena vemos que na verdade o Prota não havia matado o Dokota. Lá estava ela correndo para ver a bomba que havia caído no prédio e se perguntando o que deveria fazer. Ela completa dizendo que era tudo a sua culpa por não ter conseguido impedir o Prota. Em outra cena vemos um casal, a garota perguntando ao namorado de Takuma para onde eles iriam depois. Ele pergunta à garota, que se chama Eri, onde ela gostaria de ir depois de lá. O Prota estava correndo naquele mesmo lugar, vendo o telão do jornalista dava notícia que ele havia acabado de ser atingido um prédio por algo semelhante a uma bomba de artilha. Embora a extensão dos danos não fossem claros, poderia ter um ataque terrorista realizado por nações vizinhas. Enquanto o Prota estava andando em um calçadão cheio de pessoas, elogiaria pelo que está prestes a fazer. Ele sempre pensou que Chloe falaria que a vingança não daria nada para ele de volta, e que se ele conseguisse escapar, deveria apenas aproveitar a vida dele, enquanto as outras pessoas estavam ao redor do Prota, dizer que ele estava falando sozinho e que dava medo. O rapaz dizia para ignorar o mesmo e ir embora. O Prota pensava consigo mesmo que não importava quantos anos passassem, ele não se esqueceria do que havia acontecido. Da Chloe dizendo que amava ele antes de morrer. Quando do nada os asfaltos começam a se quebrar, era o Prota lançando um bicho enorme, pois era magia de invocação em estilo escrito, pois o Prota controlava aquele bicho e que destruía toda a cidade. Várias e várias pessoas ligavam para a polícia, dizendo que havia aparecido um gigante na cidade destruindo tudo, mas os policiais não acreditavam e pensavam que aquilo era uma bobagem e que não deveria perder tempo com aquilo. Quando do nada a polícia é invadida por um carro. Quando eles vão à motorista e perguntaram o que estava acontecendo, o rapaz estava em choque, dizendo que nunca viu alguém parecido. Os policiais achavam que ele estava drogado e resolvem prender o rapaz, mas quando ele sai para fora de cara com o gigante, destruindo tudo o que viu pela frente, quem estava na mão do gigante era o Prota, pois ele pensava que era melhor o imperador de Gotiano fugir, pois foi ele que matou Chloe. Um dos policiais declarava o estado de emergência com o que estava acontecendo e que é para solicitar o apoio. O rapaz pergunta para todos os soldados onde estava o dispositivo mágico de supressão de fótons, então o soldado dizia que estava armazenado no subsolo, mas não tinha certeza que o dispositivo de 10 anos estava funcionando. Então o rapaz diz aí o que estava tudo nas mãos dela. Enquanto isso no alto falando da cidade, alguém dizia que foi declarado o estado de emergência e que todos os cidadãos deveriam evacuar rapidamente para um local seguro, enquanto todos os humanos imploram por ajuda. Os tanques de guerra também tentavam derrotar o gigantão, mas os projéteis não iam em linha reta, então não atingiam o gigante, pois era a prática de compreender e sistematizar os mecanismos de magia e convertê-los em expressão matemáticas usando uma pena especial para escrita. Dominar aquela prática não deveria ter sido fácil. Ser uma professora tão excepcional, para ele não havia diferença para quem estava e quem não estava ali há 10 anos atrás, pois todos que viviam naquele país eram para colher os benefícios que eram culpados também. O Prota, sem dó e sem piedade, começa a matar
todos os humanos. Ele estava muito feliz e achava tudo aquilo magnífico. A garota disse que havia encontrado o protagonista que estava na palma da mão do gigante. Na sala dos guardiães, eles diziam que o inimigo era condenado à prisão perpétua, pois era prendida a bruxa Adonis, ou o nome dele. Ele estava na palma da mão do gigante, então eles começaram a tentar atacar o prota com vários mísseis. Os humanos estavam desesperados, dizendo que era para ir em lugar seguro. Outros choravam porque os parentes estavam mortos. Dokota testava um garotinho que estava chamando por sua mãe, que já estava morta. O prota, caído no chão, pensava que estava fora de forma. Enquanto isso, no santuário do castelo imperial, o imperador dizia que tinha muito barulho vindo do lado de fora, e pergunta para a imperatriz quanto tempo ele havia dormido. Então a garota diz que foi só 30 minutos, e que não era para ele se preocupar com nada, pois o império deles ficaria bem. O imperador diz que alegrava de ouvir aquelas palavras bonitas, mas aquilo havia chegado ao fim, pois o imperador havia pegado uma doença incurável e tossia sangue. A imperatriz dizia para alguém chamar o Dr. Griffon, mas o imperador dizia que não precisava e que ficaria tudo bem. Ele também perguntava a Deus se aquilo era uma maldição, mas que ele não se arrependia de nada, pois eles haviam construído uma civilização hipercientífica e queimaram seus vizinhos, as bruxas, pois o mundo e a humanidade jamais avançariam enquanto as bruxas estivessem entre eles, pois a nova era não precisava de magia. O imperador tinha certeza que o que fez foi o certo. Ele disse para a imperatriz que aquela flor que floresceu no caminho era carnívora, e que era a rainha dele. O protagonista pega um policial pelo pescoço, e o policial diz ao garoto que eles deveriam ter matado ele junto com as bruxas há 10 anos atrás, enquanto ele estava matando o sujeito. Dokota pergunta ao prota parar com tudo aquilo. O garoto pergunta se ela estava no internato. A garota pede para parar, pois ele já havia tirado a vida de muitas pessoas daquele império, pois aquilo já era o suficiente e não queria ver os inocentes morrendo. Então Prota mata o cara que estava na mão dele, sem dó e sem piedade. Ela pergunta por que havia feito aquilo. Para ele, todos os humanos eram inimigos, e que deveriam ser exterminados mesmo sendo prisioneiros. Então, antes dela chegar na garota, ela diz ao mesmo que Chloe não gostaria que ele fizesse tudo aquilo que estava fazendo. Dokota diz que sabia que Chloe não importava para ele. Dokota diz que sabia que Chloe era importante para o mesmo, mas o protagonista pega a garota pela camiseta e diz que não era para usar o nome de Chloe à toa. A Noris também pergunta à garota que está em seu caminho, e se ela é distração até outro batalhão chegar, pois parecia algo que os humanos fariam, e que os humanos sempre lutavam sujo, assim como fizeram naquele dia que mataram Chloe, pois ele não teria perdido para os humanos se eles não tivessem usado truques baratos, e que a garota não sabia de nada, então era para ela ficar de fora daquilo. Dokota então diz que Adonis foi o nome que a maior bruxa do mundo havia dado ao seu querido aluno, e que todas elas bruxas sabiam daquilo, e faz um poder com a mão. Então Prota solta a garota perguntando se ela era uma bruxa. Dakota diz que era um prazer em conhecer ele, mas antes que ela pudesse fazer alguma coisa, o Prota diz para ela não ir com aquela, pois todas as bruxas estavam mortas, e que aquela era apenas uma escória humana. Mas a garota diz que era verdade, pois sobreviveram às caças das bruxas. Então Prota pergunta por que elas não foram salvas a Chloe, porque deixaria uma colega bruxa morrer, mas a garota diz que sentia muito, pois todas estavam desesperadas para conseguirem escapar. Ele diz que poderia pedir desculpas o quanto quisesse, mas Chloe já havia morrido. Então Dokota diz que Chloe voltaria, e que elas a trairiam de volta. O Prota diz que estava só tentando ser enganado e queria ser eliminado, mas a garota pede para que espere um pouco e diz que havia infiltrado naquele país para salvar o mesmo, tudo para trazer Chloe de volta, pois precisava de Adonis para ressuscitar a mesa. Mas o Prota mesmo assim não estava acreditando e dizia que ia matar todos, principalmente o que zombavam de Chloe. A garota diz que tudo bem matar ela, se caso aquilo satisfazê-lo. Também diz que estava feliz por conhecer o mesmo. Mas ele lembra de Chloe e desiste de matar a garota. Ele se ajoelha no chão chorando muito e perguntando para a garota se ela conseguia trazer Dakota de novo. Então ela responde que sim e diz ao Prota para acompanhar a mesa, e que não estava mais sozinho, mas quando o protagonista estava andando a mão para a garota ela foi atingida. A garota que matou ela dizia que era mesmo uma decepção, de não ter conseguido acertar os dois. Doroka acorda em um lugar onde estava pegando fogo. Para as pessoas desesperadas com aquela situação, e militares matando outras pessoas, e a garota sem entender nada do que estava acontecendo até que abraça a garota por trás. Era a Mia. Doroka pergunta por que estava acontecendo tudo isso. Mia dizia que não sabia, pois os humanos haviam atacado de repente. Doroka diz que talvez elas poderiam usar magia, mas Mia não podia, pois havia uma máquina que estava suprindo as magias deles, e que talvez o Pleia poderia saber de alguma coisa. Mia também diz para Doroka fugir imediatamente, pois ela precisava contar para a Polie o que estava acontecendo. Doroka pergunta a Mia se ela queria que a garota fosse sozinha, pois queria que Mika fosse junto. Mia então diz para Doroka ouvir tudo o que estava dizendo e ser uma boa menina. Doroka pergunta a Mia o que estava dizendo para ela, mas Mia não responde para Doroka seguir a estrela do apocalipse. Então chegaria na mansão da Madame Opélia, pois Mia já tinha levado Doroka uma vez até durante o festival da fertilidade.
e que ela deveria se lembrar. Então Mia entrega o garoto um ursinho, o que era para ele correr o mais rápido possível, assim ninguém alcançaria ela, pois ela ia cruzar as montanhas antes que eles percebessem. A garota sai correndo com o ursinho, pensando que não deveria olhar para trás, enquanto os seguranças corriam atrás da garota, dizendo que ela havia fugido. Então eles eliminam Mia. Em outra cena vemos o Prota com Doroka quase morrendo no chão, pedindo desculpas a ele, enquanto Adonis implora para ela não morrer, dizendo o que deveria fazer e como ele poderia trazer Chloe de volta à vida. Ela diz para o mesmo vir, mas antes que ela fale alguma coisa, os guardas chegam cercando o Prota, enquanto a garota ligava para o diretor Yamato dizendo que havia acabado. O Prota com sua perna diz para os humanos não serem arrogantes. Enquanto fazia sua magia, os guardas mandavam atirar no Prota, mas de nada adiantava, pois as balas não conseguiam acertar o garoto, e com sua magia todas as balas se voltaram contra os atiradores, eliminou todos, enquanto a outra garota mirava para acertar o Prota, mas também de nada adiantou, pois o garoto saiu em meio dos escombros como se nada tivesse acontecido, e com aquela bala Adonis fazia a magia de invocação de estilo escrito, duplicando o máximo que podia e mandando de volta na garota, assim eliminando, enquanto o Prota andava e pensava que eram todos insetos, pois eles realmente imaginavam que tinha alguma chance de vencer ele, pois eles não podiam vencer a magia, e que os humanos pensaram que poderiam viver em paz depois de eliminar Chloe, enquanto o último guarda estava vivo. Adonis dizia que ele iria eliminar cada humano da face da Terra, pois eles iriam experimentar o desespero de Chloe, enquanto o capitão diz para Yuki ser rápida. Em outra cena lá está Uki na frente com a máquina Dan, pois era o auge da ciência que derrotou uma bruxa há 3 anos atrás, pois era uma vez ativado, pois eles poderiam suprir a magia do Prota, então finalmente será útil para o seu irmão. Então Kid diz para o segurança apressar imediatamente, quando a diretora da Agência Nacional da Ciência Treta aparece dizendo a Yuki que ela havia ficado mais urana desde a última vez que ela viu, e finalmente ela poderia deixar que Yuki ative aquele dispositivo. Yuki pergunta o que ela queria dizer com aquilo, pois ela queria uma explicação, quando de repente o chefe dos policiais recebe uma ligação de Yuki. Ele pergunta por que ela ainda não havia ativado o dispositivo, mas na verdade ele percebe que estavam falando que ele era a diretora Teta, e pergunta se o rapaz tinha 1 minuto para conversar, enquanto pelo telão ele assistiu o Prota. Diz a diretora que não tinha tempo, pois estava correndo contra o tempo. A diretora diz a Yamato para não ser tão rabugento, pois ele não poderia ativar o dispositivo mágico de supressão de fótons. Ele pergunta por qual motivo não poderia, então ela diz que a ciência é o trabalho da humanidade para esclarecer o mundo. Embora eles tenham explicado muito sobre o mundo, havia várias coisas que não entendia, incluindo as partículas emitidas pelo dispositivo mágico de supressão de fótons. Ela diz que aquilo poderia causar uma doença de difusão celular humana, e pergunta se ele reconheceria aquele nome. O rapaz então diz que era a doença desenvolvida pelos soldados, que havia participado da caça à bruxa 10 anos atrás. A diretora diz que eles acreditavam que aquilo era partículas que afetavam o corpo humano, pois aquele dispositivo matava células, deixando todos doentes. Ela completa dizendo que finalmente não havia mais bruxas para restaurar o ambiente natural, pois a atmosfera que teria purificado aqueles ralos nascidos desapareceu. A natureza perdeu sua virtude. Se o humano for expulso de um alto volume de partículas naquela circunstância, o seu corpo seria destruído. Ela também diz ao rapaz que ele deveria estar ciente do que aconteceu com aqueles que lutaram pela humanidade e estiveram diante do dispositivo. Então o sujeito começa a ligar que a doença que a majestade estava era aquela. Enquanto o Prota vai brincando de eliminar os soldados, a moça entrega o telefone a Yuki, dizendo que agora ela sabia como voltar, mas a mesa não perde tempo e sai correndo, dizendo que eles não podem dar o luxo de se preocupar com aquelas doenças, quando a ameaça da magia estava bem diante deles. Ela também lembrava de que seu irmão dizendo que estava tudo nas mãos dela, então a loirinha diz para todas as unidades recuar rápido, e sai correndo atrás de Yuki, perguntando se ela tinha ouvido o que havia acabado de dizer. Gritando horrores, ela pediu para a garota não ativar aquela máquina, pois aquela exposição poderia ser extremamente perigosa para todos eles. Mas Yuki não deu ouvidos para a loirinha e começou a ativar o dispositivo, dizendo que aquilo era de importância nacional. Então de repente o poder do Prota para, e ela começa a entrar em desespero. O sujeito liga para a diretora Teta e pergunta se Yuki estava bem, mas a loirinha quase morrendo diz que não foi nada, e que ela já estava tentando resolver o problema. O rapaz pergunta se Yuki havia feito alguma coisa, pois nem o próprio irmão estava acreditando que Yuki havia ativado o dispositivo. Então a loirinha pede para o sujeito olhar para a frente do telão que iria entender tudo. Ela também pergunta ao Prota se é alguém que ela não conseguiria derrotar sem suprir a magia, pois era realmente difícil de lidar com aquele garoto. Ela também pergunta o que o mesmo deveria estar fazendo. O rapaz diz que era preciso terminar aqueles que prejudicavam o Império. Então ele pede para todas as unidades avançar. Então todos os atiradores vão para cima do Prota. Uma das atiradores chega bem perto dele e pergunta como ele atreveu fazer aquilo com a nação deles. Outros atiradores
imperadores mandavam ele a não se aproximar do garoto daquela forma, enquanto isso um pedaço do prédio que havia sido atingido cai por eles. Enquanto a garota estava preparada para atirar nele, ela gritava que não era para o Prota ir com aquela coisa de aprendiz de bruxa. Adonis então pensava que aquele era seu fim, pois ele iria falecer, mas com aquilo ele poderia finalmente ir até Charlotte, mas sendo ela inimigo do garoto, todos comemoravam a morte do Prota e perguntavam para a garota de qual pelotão ela era. O comandante pede para os soldados verem a situação da diretora Teta e da vice-diretora Yuki, pois aquele menino que eles tiraram da mão das bruxas há 10 anos atrás foi solto no mundo, e o resultado havia sido o pior possível, um verdadeiro desastre. Apesar de ser um humano como eles, ele era um vestígio do mundo terrível de antes, enfeitiçado pela magia, mesmo depois de 10 anos. Ele não sabia ao certo como ele usou a magia sendo humano. Olhando para trás, ele não conseguia evitar a raiva por ter permitido que ele vivesse. Quem estava falando tudo isso era o imperador que matou Chloe. Alguns dos alunos morreram e as coisas não foram tão fáceis, mas o professor dizia que o simulador começava no dia seguinte e que eles iriam superar aquilo tudo. Um dos alunos pergunta ao seu professor porque o aprendiz das bruxas ficou do lado das bruxas, sendo que ele era humano como todos. O professor diz que não sabia, mas que provavelmente foi alguma lavagem cerebral no garoto. Eren não suportava ter perdido seu namorado no ataque de Adonis. Ela lembrava dele pedindo por ajuda, pois estava preso nos escombros, mas quando ela viu o gigante saiu correndo e deixou seu namorado gritando por ela. E mesmo tendo perdido seu namorado, vendo a foto de Adonis que causou tudo aquilo, ela tinha achado Adonis muito atraente. Quando o rapaz chega atrás dela, era do governo, diz que entende que ela gostava das fotos de Adonis, mas não era para contar para ninguém sobre isso. A garota sai correndo e o cara liga para alguém dizendo que ele é o Z, pois que havia um estudante do ensino médio correndo pela Grand Road da seção 6A2. Ela parecia ter sido influenciada pelo terrorista e que era para prender ela, enquanto uma garota loira de óculos vermelho cumpria a ordem do chefe, pois ela disse que o corpo do aprendiz das bruxas que estavam dentro de um vidro, com eles eram falsos, e o Prota acorda em outro lugar sem saber onde estava, com os olhos arregalados e com medo. Lá estava o garoto e Mamá currando de dor, enquanto as garotas ao lado diziam para segurar o mesmo. Uma das meninas diziam que a temperatura, a frequência cardíaca e a pressão artéria estavam aumentando, pois naquele ritmo o coração dele iria de ralo. Já outra garota dizia que não sabia como não seria capaz de resistir à transferência eretofazia, enquanto a senhora Opera dizia que as garotas não poderiam desistir. A senhora chega perto do mesmo dizendo que iria devolver os sentimentos dele, e simulando seu cérebro. O garoto chama por Chloe, ele se levanta em um lugar obscuro e fica sem entender nada do que estava acontecendo. Quando alguém dizia que a magia de duplicação era o cancelamento da morte, o Prota continua sem entender nada do que estava acontecendo. A mesa diz que se chamava Ana, e como a Daroca, ela era uma bruxa infiltrada naquela nação, pois tudo fazia parte de um plano para ressuscitar a bruxa Chloe, e que era para o Prota ficar tranquilo que eles iriam tirar ele de lá. O garoto fica se perguntando o que estava acontecendo, e então ela diz para deixar aquelas perguntas para depois, e diz para a senhorita Opera levar o Prota, enquanto do nada Antonis começa a ser puxado. Ele fica se perguntando o que estava acontecendo, e levando para o céu enquanto a garota ficava olhando, e pedindo desculpas para Daroca. O Prota então cai da maca onde estava deitado, super mega ofegante. Opera agradece por ter lutado por eles. O Prota muito bravo pergunta quem era ela, então Antonis começa a olhar para todos os lados e percebe que estava na nação das bruxas. Depois de um tempo as garotas perguntam ao Prota se ele já havia se recuperado para poder pegar um ar. Antônio diz que estava tudo bem. A garota responde, diz que tem certeza que Chloe ficou muito triste se alguma coisa acontecesse com ele. Então Antonis pergunta a garota se conhecia a Chloe. A garota diz que Chloe cuidou delas quando eram pequenas. Depois de algum tempo o Prota é levado para uma cadeira de rosa por uma garota até Opélia, mas quando chega diz que queria descer, pois poderia andar. Opélia corta Antonis, diz que os homens não alcançam aquela terra isolada, e que o caminho que a porta havia percorrido até lá estava muito além do que poderia imaginar, pois o corpo dele havia sido colocado sob uma grande tensão. Antonis fica se olhando por um tempo, quando uma outra garota chega chamando pela senhorita Opélia. A garota estava com algumas frutas na mão e muito feliz, diz que elas tiveram uma colheita farta, enquanto a velhota pegava uma fruta. Antonis toma coragem e pergunta o que havia acontecido com ele, pois ele estava se lembrando o que havia acontecido. Opélia então diz que apenas havia convidado o Prota para lá, pois ele era aprendiz de Chloe. Antonis então pergunta se Opélia também conhecia Chloe. A velhota diz que era claro que conhecia a garota, pois não havia uma bruxa naquela nação que não a conhecesse, e que ela era mais forte, inteligente, alegre e gentil do que qualquer um. Além de tudo, era uma bruxa. Embora ela manipulasse o gelo, ela tinha o calor do sol e era admirada por todos, mas ela havia sido expulsa daquela nação de bruxas. Antonis então pergunta se Opélia queria dizer que ela que expulsou Chloe, por ter ensinado magia a uma criança. Opélia pergunta se Chloe havia contado tudo aquilo para o Prota. O garoto então diz que não, mas que poderia perceber, pois havia ficado muito triste ao lado dela. Opélia diz para aquelas bruxas, a magia era insubstituível, era como a alma delas, pois representava
amizade e devoção que Deus o concedeu para liderar a humanidade, e que não era algo que um humano deveria aprender, e que Chloe tomou o humano como aprendiz, pois elas não compreendiam a intenção da garota, mas na época, todas as bruxas imploraram para que ela abandonasse o aprendiz e voltasse, e no entanto, Chloe só tinha uma coisa a dizer para elas, pedir desculpas. Antunes fica muito bravo e interrompe a Velota perguntando se havia acabado com as histórias do passado, então Pela diz que sim, com o poder que coloca a pena do garoto em suas mãos e pergunta se ele queria aquilo de volta. Antunes não perde tempo se levantando da cadeira de roda. Uma das garotas que ele tentou conter acabou levando o empurrão dele, mas antes que ele pudesse chegar até o pé ele acaba caindo, mas ele mesmo assim não desiste e diz para a Velota devolver a pena dele, pois a pena Fênix possui uma magia, junto de Eudornos, que lembrava as ondas de um dragão vermelho, realmente uma obra-prima. Então Pela entrega a pena para o garoto. O Pela pergunta a ele se Chloe fez aquilo para ele. Antunes então abraça a pena e diz que mais poderia ter feito. Antunes olha seriamente para o Pela e pergunta se consegue trazer Chloe de volta à vida. A Velota então diz que as bruxas não mentiram. Antunes olha para cima e pergunta o que era aquilo no céu. O Pela então diz que aquela era a terra isolada e estava fora do alcance dos humanos, o que era um objetivo celestial e silencioso, e que elas haviam chegado lá por volta de 10 anos, e que agora é um lugar onde as bruxas viviam em paz novamente, pois a ciência revelou a verdadeira natureza da humanidade. Talvez Deus tenha criado um mundo esférico para impedi-los de ver muitas magias, porque temia pelo futuro deles, enquanto Antunes olhava para cima e disse para a Velhota que não há um Deus, pois ele não acreditava que existia. O Pela então disse que eles eram lápides para as bruxas que haviam morrido, pois os humanos eram frequentemente limitados pelo discurso, e que a noite era mais escuro logo antes do amanhecer. O contrário do amor é a diferença, mas na realidade o céu celebrava à medida que o amanhecer se aproximava, e o contrário do amor era obviamente o ódio, pois as bruxas corromperam a humanidade. Segundo o Pela, aquele era um discurso que o rei dos humanos acreditava. Depois de algum tempo, o Pela mostra uma árvore que produzia bruxas. Ela também diz a Antunes que era um aprendiz de bruxa, e pergunta se ele já havia visto uma árvore daquela, então o garoto diz que não, pois era a primeira vez que viu algo assim de perto. Ela também completa que Chloe não gostava de falar muito sobre suas origens. O Pela então diz que as bruxas são unissex. Ao contrário dos humanos, elas tinham pares para se acasalarem, pois recebiam a vida daquelas árvores, como frutos portadores de poder de Deus. Também diz que aquela era a última árvore sobrevivente trazida da superfície do planeta. Os humanos haviam queimado todas as outras, mitos. Atualmente aquela era a única árvore que poderia gerar e regenerar bruxas. O protagonista ouve a palavra regenerar e logo pensa em Chloe, pois a bruxa que estava se regenerando era muito parecida com ela. Então ele pergunta ao Pela se era ela, mas a Velhota diz que não, pois era apenas uma bruxa esperando para nascer. Ela também diz que precisa do poder do Prota. Antunes, sem entender, pergunta o que ela queria dizer com aquilo. Então Pela diz que a magia era um ato de transmitir os pensamentos de um indivíduo em uma forma física no mundo de material, e que a magia da invocação de estilo escrito que o protagonista usava dependia da sua paciência, poderia ser usada para dar a forma toda a qualquer pensamento. Em outras palavras, era magia versátil. O Pela diz que, por exemplo, memórias, a memória era a prova viva, e que se ele conseguir fixar sua memória de Chloe naquela fruta, talvez conseguiria, pois de qualquer forma o Prota era a chave da ressurreição de Chloe. Então Pela sai de cena dizendo para o Prota avisar ela quando estivesse pronto, assim eles começariam a cerimônia. Antunes se deita no chão olhando para aquela fruta, perguntando se aquilo era verdade, pois sua magia poderia ressuscitar Chloe. Quando ele vê uma fruta em sua frente, ele pergunta à garota se era aquela bruxa que usou o feitiço de replicação. A garota pergunta se ele não tinha algo a dizer. Antunes pergunta se ela queria que o Miss agradecesse, mas a garota muito brava diz que não era para ele ir com aquele papo. Chorando, ela diz que Dakora morreu por ele. Antunes, com jeito sarcástico, diz que não era o problema dele. Ele também pergunta à garota se ela havia planejado tudo, e não era para descontar a raiva nele. Antunes se levanta e vira as costas à garota. Ela fica muito brava, dizendo que não havia acabado a conversa, e que era para o Prota esperar. Então ela completa dizendo que os humanos eram muito egoístas, e que apostava que o Prota se achava sortudo por ser capaz de ressuscitar a mestra que ele amava. Ele então baixa a cabeça e diz baixinho que não sabia, porque eles arriscavam suas vidas por alguém como ele. O garoto não se aguenta e diz que foi para usar Chloe, que ela havia salvado ele. A garota pergunta o que o Prota estava dizendo. Ele diz para a garota parar de se fazer de boba, pois antes de uma garota morrer, ela dizia ao Prota que as bruxas pretendiam usar Chloe, e que Chloe e ele precisavam fugir das nações das bruxas. Antunes diz à garota que eles poderiam viver em ambientes externos, sem equipamentos de proteção, e que não precisavam construir uma instalação tão grandiosa, pois aquele lugar era uma gaiola para manter os seres humanos. Ele também diz que as bruxas iriam sequestrar escravos humanos adultos e crianças usando a transferência, ensinar magia de invocação no
o estilo escrito para que eles lutem, para que as bruxas estavam à beira da extinção conseguirem vencer, pois elas precisavam de uma fonte alternativa de soldados. O Perry então chega e pergunta ao Prota se Chloe havia feito aquilo para ele, pois somente Chloe poderia fazer penas. Era por isso que queriam ressuscitá-la, pois a magia era a alma das bruxas. Ele vira as costas chamando as bruxas de cobras, mas a garota não perde tempo e vai até o Prota, encostando no ombro dele e perguntando o que ele iria fazer. Muito brava, ela diz para o Prota cooperar com elas, pois ela permitiria que a vida de Doroca não tenha sido em vão. Antunes ainda diz que ressuscitaria Chloe, e que se Chloe rejeitar as ideias delas, as bruxas serão inimigas dele também. Em outra cena vemos o Perry tentando fazer o ressuscitamento de Chloe. Antônio começa a fazer a invocação da memória, de volta ao mundo das bruxas. Antônio diz que não trocaria o tempo que passou com Chloe por nada, e pensar naquilo colocaria em um sonho que poderia se tornar realidade. Ele começa a se lembrar do passado com Chloe. A garota chorava agradecendo ao Prota por estar com ela, pois sem ele, não conseguiriam viver naquele mundo. E quando ele abre os olhos, volta para a realidade. Ele também diz que não conseguiu viver sem ela, além de amar muito, e no poder mágico nasce uma bruxa chamada Chloe.